A pobreza, uma realidade persistente e complexa, desafia nossa compreensão, nos levando a questionar suas raízes mais profundas. Por que ela existe? Qual é o propósito de sua presença em um mundo de tantas possibilidades e recursos? Para alguns, a pobreza é simplesmente uma consequência de desigualdades estruturais, uma falha nos sistemas econômicos e sociais. Mas se olharmos para ela através de uma lente mais filosófica, podemos descobrir camadas mais sutis e provocativas. Em muitas culturas e tradições, a pobreza tem sido vista não apenas como uma falta de recursos, mas como um espelho que reflete as escolhas coletivas e individuais da humanidade. Talvez a pobreza exista porque, em algum nível, permitimos que ela exista. Não como uma punição divina ou um capricho do destino, mas como uma manifestação de nossa incapacidade de compartilhar, de nos conectar genuinamente, de enxergar no outro a nossa própria humanidade. A pobreza pode ser entendida como um sintoma de um desequilíbrio maior, um reflexo da desconexão entre os seres humanos. Em nossa busca incessante por mais dinheiro, mais poder, mais status, muitas vezes nos esquecemos do mais simples e essencial: mais compaixão, mais empatia, mais solidariedade. Quando uma sociedade foca seus esforços em acumular riqueza para poucos, em vez de construir um bem-estar coletivo, a pobreza surge como um subproduto inevitável. Mas será que, de um ponto de vista mais existencial, a pobreza não também nos confronta com a nossa própria fragilidade e finitude? Em sua presença, somos forçados a olhar para a essência do que significa viver com o mínimo, a questionar o que realmente importa e até onde nossas ambições e desejos podem nos levar. A pobreza nos coloca diante daquilo que o consumismo e a sociedade materialista tentam ofuscar: a impermanência das coisas materiais e a capacidade humana de encontrar significado em condições adversas. A pobreza pode, assim, servir como um espelho filosófico que reflete a dualidade da vida humana. Ela existe não apenas como uma consequência de falhas sociais e econômicas, mas também como um convite à reflexão sobre o valor das coisas que realmente importam. Não se trata de negar a necessidade de justiça e equidade, mas de compreender que a verdadeira transformação começa na maneira como nos vemos e nos relacionamos uns com os outros, a partir de um lugar de profunda conexão e compreensão. A pobreza, nesse sentido, nos desafia a repensar nossa relação com o mundo, com os outros e, sobretudo, conosco mesmos. A pobreza, em sua essência, é uma das maiores questões que a humanidade enfrenta, mas também uma das mais difíceis de entender em sua totalidade. Não se trata apenas da falta de dinheiro ou recursos materiais, mas de uma condição existencial que revela as lacunas mais profundas da experiência humana. Se aceitarmos que a pobreza é, de fato, um reflexo da sociedade em que vivemos, devemos, então, perguntar: por que permitimos que ela persista? Por que, em um mundo de inovações tecnológicas e avanços inimagináveis, a pobreza ainda é uma constante? Talvez a pobreza exista porque, de certa forma, ela nos permite sustentar as ilusões de progresso e sucesso que moldam nossas sociedades. No fundo, ela pode ser vista como uma consequência natural de um sistema que valoriza a competição individual sobre a colaboração coletiva. Um sistema que constantemente reforça a ideia de que a riqueza é a medida do valor humano, sem considerar que o verdadeiro valor de uma pessoa reside em sua capacidade de se conectar, de cuidar e de contribuir para o bem-estar de todos. Ao seguir esse modelo, muitas vezes nos afastamos daquilo que é mais essencial: a humanidade em sua forma mais pura. Mas a pobreza, longe de ser uma mera consequência de falhas externas, nos desafia a questionar também nossas próprias crenças e atitudes. Não seria, de alguma forma, um reflexo do nosso apego aos bens materiais, da nossa tendência a enxergar a vida como uma competição onde o acúmulo de riqueza é o principal objetivo? Em um mundo saturado de publicidade, de sonhos de consumo e de modelos de sucesso baseados em padrões efêmeros, esquecemos que a verdadeira riqueza reside nas relações humanas, no cuidado, no amor e na generosidade. A pobreza também nos obriga a refletir sobre o paradoxo da abundância. Vivemos em um planeta de recursos vastos e infinitos, e ainda assim, a desigualdade persiste.
o que gera uma discrepância absurda entre os que têm muito e os que não têm nada. A abundância existe, mas ela é mal distribuída. Em muitas situações, a pobreza é uma consequência não de uma escassez de recursos, mas de um sistema que falha em garantir que todos tenham acesso ao suficiente para uma vida digna. Por que as riquezas do mundo estão concentradas em tão poucas mãos enquanto tantos vivem na miséria? A resposta está nas escolhas que fazemos, no poder das instituições e na estrutura de nossa sociedade. A pobreza, apesar de ser um problema causado por fatores externos, também nos oferece lições poderosas sobre a resiliência humana. Existem inúmeras histórias de pessoas que, mesmo em situações de extrema dificuldade, conseguem encontrar força, dignidade e significado. Elas nos lembram de que, mesmo quando a vida nos coloca à prova, ainda há espaço para a criatividade, para a conexão e para a esperança. A pobreza, nesse sentido, não define completamente a existência de uma pessoa. Ela não pode tirar a capacidade de sonhar, de criar, de buscar um futuro melhor, mesmo quando todas as condições ao seu redor parecem dizer o contrário. Esse paradoxo nos faz perceber que, por mais que a pobreza seja uma falha estrutural e um reflexo das escolhas sociais e políticas que fazemos, ela também é uma oportunidade de transformação. Quando olhamos para a pobreza de uma maneira mais profunda, ela nos desafia a reavaliar nossas prioridades, a questionar os valores que nos guiam e a reconsiderar o que é, de fato, uma vida bem vivida. Não se trata de uma tragédia irremediável, mas de um chamado para a mudança, para a ação, para a criação de um mundo onde todos possam ter acesso ao que é essencial para uma vida digna. A pobreza, portanto, pode ser vista como uma metáfora da desconexão humana. Ela é a sombra da desigualdade e do egoísmo, mas também é um convite a uma reflexão mais profunda sobre como queremos nos relacionar uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. Em sua essência, a pobreza existe porque, de alguma forma, falhamos em perceber que todos somos interdependentes, que o destino de cada ser humano está atrelado ao de todos. E, enquanto essa compreensão não se espalhar, de maneira mais ampla, a pobreza continuará a ser uma das grandes questões existenciais da nossa civilização. É preciso reconhecer que a pobreza não é uma condição imutável. Embora a sua existência seja complexa e profundamente enraizada em questões estruturais, ela não precisa ser eterna. Com a consciência e ação coletiva, com a mudança de valores, com a criação de um mundo mais justo e solidário, podemos transformar a realidade da pobreza. Mas para que isso aconteça, precisamos primeiro questionar a razão pela qual ela existe, entender os seus mecanismos e, mais importante, entender o que ela nos ensina sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. A pobreza, embora muitas vezes associada à falta de bens materiais, vai além do simples vazio de recursos. Ela se enraiza em uma rede de fatores sociais, históricos e psicológicos que formam uma espécie de espelho distorcido da sociedade. Quando nos deparamos com a pobreza, somos confrontados com questões não só sobre as desigualdades materiais, mas sobre os valores que orientam nossas ações e escolhas coletivas. E ao invés de olhar para a pobreza apenas como uma consequência da falta, talvez devêssemos encará-la também como uma revelação das falhas e limitações do sistema que construímos. Em muitas culturas e tradições, a pobreza não é vista apenas como uma tragédia a ser superada, mas como uma condição existencial que nos força a reavaliar nossas prioridades. Ela nos desafia a questionar o que realmente significa ter. Ao longo da história, a busca por riqueza tem sido sinônimo de poder e status, mas será que isso realmente representa o que é importante para o ser humano? Talvez a pobreza, de alguma forma, nos convide a refletir sobre o significado do suficiente. O que realmente é necessário para uma vida plena e digna? Será que a abundância de bens materiais, longe de ser uma solução, está, na verdade, obscurecendo o que é essencial para o bem-estar humano? A existência da pobreza também pode ser vista como um reflexo de uma desconexão mais profunda, tanto entre os indivíduos quanto entre a sociedade e o meio ambiente. Em um mundo onde a individualidade é constantemente exaltada, a solidariedade e a empatia frequentemente ficam em segundo plano. A pobreza, nesse sentido,
poderia ser considerada uma manifestação das divisões que surgem quando os interesses coletivos são deixados de lado em favor de objetivos pessoais. O que nos impede de construir um mundo mais igualitário e justo, onde as necessidades básicas de todos são atendidas, é justamente esse egocentrismo que permeia nossas relações e estruturas sociais. Quando olhamos para a pobreza, muitas vezes a encaramos de forma separada da abundância. Vemos a riqueza e a pobreza como dois polos opostos, sem perceber que ambos coexistem em uma simbiose muito mais complexa. A abundância de um lado, muitas vezes, é sustentada pela escassez do outro. A riqueza concentrada nas mãos de poucos é frequentemente construída sobre a exploração de muitos. Isso não significa que a riqueza em si seja condenável, mas sim que a maneira como ela é distribuída e gerida merece reflexão. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E claro, compartilhe com seus amigos.